E aí pessoal, beleza? Meu nome é Rafael, sejam bem-vindos ao nosso curso, espero que vocês aproveitem bastante o conteúdo que nós disponibilizamos. E hoje eu vou apresentar a primeira aula sobre o conteúdo de base de microcontroladores. Nessa aula eu vou explicar o que é um microcontrolador, o que é uma plataforma de prototipagem e vou mostrar alguns exemplos. Bom, primeiramente nós precisamos entender o que é um microcontrolador. Microcontrolador pode ser definido como um single chip computer, ou computador de um chip só. Então ele é basicamente um chip que você vai poder programar de acordo com o que você quer que ele faça, e dentro dele nós vamos ter diversos componentes, semelhantes aos componentes de um PC, porém em uma escala reduzida para serem integrados em um microchip. E esses componentes, em conjunto com a sua programação, vão possibilitar com que ele possa fazer o controle de sistemas ou dispositivos em que ele esteja conectado. Entre os componentes que nós podemos encontrar nesse microchip estão processador, memória ROM, memória RAM, conversor de sinal analógico para sinal digital, clocks e diversos outros componentes dependendo da marca ou do modelo de microcontrolador que você estiver usando. Bom, agora eu vou explicar a diferença entre microcontrolador e microprocessador. À direita nós temos um microprocessador, que é semelhante a um processador de PC, porém menor, em escala reduzida, e a sua função vai ser processar informações. Porém, para ele fazer uma função de controle, ele irá precisar de outros componentes, por exemplo, uma memória RAM, memória ROM, que irão enviar as informações que ele irá processar. Já o microcontrolador possui um microprocessador no seu interior e os outros componentes necessários para fazer uma função de controle. Então ele já é todos esses componentes compactos em uma coisa só. Agora eu trouxe alguns exemplos de microcontroladores que a gente encontra no mercado. Esses aqui são alguns dos mais populares, começando pelo PIC. Ele é um modelo de microcontrolador muito utilizado principalmente no setor industrial e ele possui diversos tipos para várias aplicações. Se você for fazer uma aplicação mais simples, você vai usar um PIC menor, com menos poder de processamento, mais barato. Se você for fazer uma aplicação mais complexa, você vai utilizar um PIC maior, maior poder de processamento, porém um pouco mais caro. Posteriormente, nós temos o ATmega, que ficou muito popular principalmente pelo seu baixo custo na época que ele foi lançado e por ser o microcontrolador utilizado na plataforma Arduino, que é uma plataforma muito popular e muito utilizada no geral. Ele também tem diversos modelos, cada um com suas características e especificações. E por fim, nós temos o ESP, que em relação aos outros dois mostrados anteriormente, é o mais recente. Porém, ele é muito bom também, apesar de não ser tão popular quanto os outros dois. Ele está se popularizando bastante. E ele tem um diferencial muito grande, que é a capacidade de poder se conectar na Wi-Fi, coisa que os outros só podem fazer mediante algum componente externo. Quando nós vamos desenvolver um projeto, primeiro nós precisamos passar pela fase de teste, onde a gente cria um modelo inicial, apenas para ver se a programação está funcionando, se o circuito está bem montado, se a programação está interagindo corretamente com os componentes. Para isso, nós precisamos criar um protótipo. Para facilitar a criação desse protótipo, nós temos as plataformas de prototipagem ou plataformas de desenvolvimento. Essas plataformas nada mais são do que placas, circuitos, com um microcontrolador integrado, que vão facilitar o seu desenvolvimento do seu protótipo. Aqui no Arduino, por exemplo, nós podemos ver que ele tem várias entradas para jumpers, que são as portas digitais. E aí, em conjunto com o Arduino, você pode usar uma protoboard, por exemplo, para conectar seus componentes e desconectá-los facilmente para montar o circuito. E você pode interconectar a sua protoboard com o Arduino por meio de jumpers e passar a programação para o Arduino por meio de um cabo USB, ligando no seu PC, passando a programação e fazendo o teste. Bom, aqui eu trouxe as duas plataformas de prototipagem mais utilizadas, mais populares. De um lado aqui na esquerda nós temos o Arduino Uno e na direita nós temos o Node MCU ESP8266. Ambos têm vantagens e desvantagens em relação ao outro. Vamos começar pelo Node MCU. As vantagens dele é o seu alto poder de processamento, que é bem superior ao do Arduino Uno, a sua capacidade de se conectar na Wi-Fi sem componentes externos, diferente do Arduino, e ele tem uma característica que eu considero uma desvantagem em algumas situações,
que ele só consegue fornecer 3,3 volts. Então, se você precisar ativar alguma coisa que exija mais do que 3,3 volts, ele não vai conseguir ativar. Detalhe importante agora, que essas plataformas são para controle de sistemas, não para alimentação, então elas fornecem pouca corrente. Caso você vá fazer alguma coisa simples, acender um LED, um circuitinho simples, você pode utilizá-las para alimentação. Mas caso você for utilizar alguma coisa que precise de uma corrente mais elevada, é recomendado você utilizar uma fonte de alimentação externa para evitar de queimar a sua plataforma de desenvolvimento e o seu microcontrolador. E aqui nós temos uma das vantagens do Arduino, que é que o microcontrolador é removível, nesse modelo que eu trouxe. Nós também temos o modelo SMT, que ela fica soldada na placa, mas nesse caso ele é removível. Então, caso o seu microcontrolador venha a estragar, ou caso você precise utilizar ele em um circuito externo, em outro projeto, você pode simplesmente programar pelo Arduino, removê-lo e colocar no circuito externo, numa outra placa, com o circuito devidamente montado para o microcontrolador funcionar. Outra vantagem do Arduino Uno é que, por estar há muito tempo no mercado, a internet possui diversos conteúdos para te auxiliar. Por exemplo, programações, tutoriais, componentes específicos para o Arduino, por exemplo, shields e módulos, e diversas outras coisas. O Arduino consegue fornecer 5 volts ou 3,3 volts, o que também é uma vantagem em relação ao Node MCU. Por o Arduino ser uma plataforma de fácil aprendizado, nós vamos utilizá-lo nesse curso. Bom, agora eu vou apresentar alguns outros modelos de Arduino. Vale ressaltar que esses aqui não são os únicos, nós temos diversos modelos no mercado. E, por o Arduino ser uma plataforma open source, você também tem a possibilidade de modificá-lo à vontade. Aqui nós temos o Arduino Uno no começo, Arduino padrão, 14 portas digitais, e é o que nós vamos usar de método de comparação para os outros. Aqui nós temos o Arduino Mega, um pouco mais robusto, 54 portas digitais, e ele possui um microcontrolador SMD, ou seja, ele vai ficar soldado no Arduino e você não vai poder removê-lo, semelhante à maioria dos outros modelos de Arduino que nós temos aí para frente. Aqui nós temos o Arduino Explorer, com diversos componentes, que no caso você não vai precisar preocupar tanto em montar o seu circuito, você pode utilizá-lo para testes, para testar sua programação. Porém, uma função muito interessante dele é que você pode utilizá-lo para criar controles de videogame, de drones, de carros de controle remoto, etc. Aqui nós temos o Arduino Dui, a versão mais potente do Arduino encontrada no mercado. Possui 54 portas digitais, semelhante ao Arduino Mega, porém as portas dele só conseguem fornecer 3,3 volts. Aqui nós temos o Arduino Lilypad, que é usado principalmente em roupas que possuem componentes eletrônicos, por exemplo, roupas com LED. E a conexão entre ele e os componentes é feita utilizando uma linha condutora. Você vai costurar a linha em volta desses buracos que tem em torno da placa, e costurando ela através da roupa, até chegar no seu componente, e lá você irá costurar a linha em volta do terminal do componente, fazendo assim a interconexão dos dois. Por fim, nós temos o Arduino Nano, com um poder de processamento igual ao do Arduino Uno, porém de uma forma mais compacta. Assim, caso você esteja num projeto em que o espaço está muito apertado, você pode pegar e utilizar um Arduino Nano no lugar de um Arduino Uno. Você vai ter o mesmo poder de processamento, porém com menos espaço ocupado. Bom, agora nós vamos analisar o Arduino Uno mais de perto e ver os seus principais componentes. Aqui no canto superior esquerdo nós temos o botão de reset. Como o próprio nome diz, vai resetar o Arduino, apagando as informações da memória RAM e iniciando o programa na sua forma padrão. Abaixo dele nós temos a porta USB-AB, que é a entrada de USB utilizada no Arduino para enviar a programação, no caso do Arduino Uno. No canto inferior esquerdo nós temos uma entrada para alimentação do Arduino. Ele pode ser alimentado com a tensão de 6 a 20 volts, porém o ideal é que seja de 7 a 12 volts para o melhor funcionamento do equipamento. Aqui na parte inferior da placa nós temos algumas portas. Começamos com a porta de reset. Se você enviar algum sinal para essa porta, ela irá resetar o Arduino, da mesma forma que aquele botão em cima faz.
Depois nós temos as portas de 3,3 e 5 volts, extensões que o Arduino consegue fornecer. Nós temos duas portas GND, que é a porta terra, onde você vai conectar o terra do seu circuito. Nós temos a porta VIN, que é outra alternativa para a alimentação do Arduino, caso você não possua um cabo com a mesma conexão daquela entrada que citamos anteriormente. Você pode fazer a alimentação do Arduino por meio de jumpers. Abaixo nós temos portas de leitura analógica. Essas portas vão poder receber sinais analógicos. Já na parte superior nós temos as portas digitais que nós vamos usar na maioria dos componentes. Temos as portas de 0 a 13, depois nós temos as portas GND, e entre essas portas de 0 a 13 nós temos algumas com funções secundárias. As portas que têm um tio em frente ao seu número são as portas que podem ser usadas como PWM, que é Pulse Weight Modulation. É usado para geração de pulso. E nas portas 0 e 1 nós temos a porta TX e RX. São as portas usadas para comunicação serial. Além disso, nós temos um LED com a escrita ON na sua frente, que é o que indica que o Arduino está ligado. Perto do GND superior, nós temos um LED com a escrita L, que indica que o seu loop foi iniciado. E abaixo dele nós temos os LEDs TX e RX, que indica que o Arduino está transmitindo ou recebendo informações nas portas de comunicação serial. Bom, para finalizar essa aula, eu vou explicar sobre as memórias do Arduino Uno, que são três. Primeira, a memória flash, basicamente o HD do Arduino. Ela vai armazenar o sketch e o bootloader, no caso o sketch, o programa que você vai mandar para o seu Arduino. E o bootloader é um programinha que ou ele vai vir no seu ATmega, ou você terá que gravar o bootloader. E esse programa ele vai basicamente pegar a sua programação e gravar ela na memória flash. Segunda memória SRAM, ela vai armazenar informações voláteis, basicamente valores de variáveis e seus valores respectivos. Uma medição de um sensor, uma variável que você usa para fazer uma conta no seu programa, esse tipo de valores. E importante ressaltar que sempre que o seu Arduino é desligado ou resetado, todas as informações dessa memória são apagadas. E terceira memória EEPROM. Ela vai armazenar informações não voláteis. Diferente da memória RAM, quando você desliga o seu Arduino, ele vai manter as informações que você salvou lá dentro. Esse foi o conteúdo da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção e valeu!